A chuva havia parado horas antes, mas as ruas de Millbrook, uma cidadezinha tranquila, da qual ninguém de fora do condado jamais falava, ainda brilhavam com paralelepípedos molhados. A lua se escondia atrás de nuvens pesadas, e o ar carregava o cheiro de terra úmida misturado a algo azedo, quase metálico, que ninguém conseguia identificar. Nora, uma jornalista de 27 anos da cidade, viera a Millbrook para investigar rumores sussurrados em fóruns online esquecidos, relatos de figuras estranhas em casas abandonadas, vozes ouvidas em estática e desaparecimentos que nunca chegaram aos jornais. Ela achou que isso daria um artigo sensacional para sua coluna sobre lendas de cidades pequenas, mas à medida que ela se aprofundava nas ruas adormecidas da cidade, seus faróis iluminaram a silhueta torta de um prédio na orla da floresta, o antigo asilo de Millbrook fechado desde o final dos anos 1970, após o incêndio. Era lá que a maioria das histórias se originava. Moradores locais diziam que os pacientes nunca saíam pelo menos, não todos. Nora estacionou o carro ao lado dos portões enferrujados. Estavam abertos, como se alguém já estivesse esperando. Ela pegou a lanterna e o caderno, sua respiração embaçando o vidro enquanto sussurrava, quase para se convencer. Só uma história. Só um prédio antigo. Nada mais. Os portões rangeram quando ela os empurrou, ecoando na noite como um grito agudo demais. Lá dentro, o asilo se erguia menos 4 andares de pedras em ruínas, janelas estilhaçadas como olhos vazios olhando para ela. O vento soprava pelas frestas, trazendo um som que lembrava respiração. Nora firmou a mão na lanterna e forçou as botas a atravessar o caminho coberto de mato. Quanto mais se aproximava, mais sentia o chão se inclinar sob seus pés, como se o próprio prédio distorcesse a realidade ao seu redor. Ao entrar no hall de entrada, o ar ficou gelado. Sua luz varreu o papel de parede descascado, prontuários médicos pregados tortos nas paredes e cadeiras de rodas abandonadas no meio do corredor. Então, um estrondo repentino ecoou acima, menos metal batendo contra a pedra. Seu pulso disparou. Ela subiu a escada, cada degrau gemendo como se alertasse para voltar. No topo, encontrou um corredor ladeado por quartos de pacientes. As portas eram numeradas, mas muitas estavam queimadas, o número reduzido a cicatrizes negras. Enquanto Nora caminhava, começou a ouvir sussurros fracos, baixos e sobrepostos, como dezenas de conversas acontecendo ao mesmo tempo. Ela se viu, a lanterna tremendo na mão. O corredor estava vazio. Então, um sussurro ficou mais alto que os demais. Distinto, urgente. Uma voz de mulher. Não olhe para eles. Não deixe que eles vejam você, Nora Congalu. Sua garganta ficou seca. Quem está aí? Sussurrou ela. Silêncio. Apenas sua própria respiração respondeu, trêmula e rápida. Ela se forçou a continuar até chegar ao quarto 214. A porta estava entreaberta, as dobradiças retorcidas como se tivessem sido arrancadas por dentro. No chão, lá dentro, jaziam velhas amarras, tiras enrijecidas pelo tempo, parafusos arrancados das paredes. E manchadas no teto, em algo escuro e descascado, estavam as palavras ELS, N1Q, AF, ORA, MME, ORA. Sua lanterna piscou. E naquela escuridão momentânea, ela pensou ter visto formas amontoadas nos cantos, figuras magras e curvadas, com rostos borrados, como se seus olhos se recusassem a focalizá-las. Quando a luz se estabilizou, os cantos estavam vazios. Seus instintos gritavam para que ela fosse embora, mas a curiosidade aguçava ainda mais. Ela precisava de uma prova, algo inegável. No fundo do corredor, avistou uma porta que levava ao porão. O cheiro a atingiu primeiro ao abri-lo, um fedor de mofo, podridão e ferro enferrujado. Desceu as escadas, o facho da lanterna cortando a escuridão espessa. O porão já fora o necrotério. Placas de aço estavam enfileiradas, gavetas se abrindo como se alguém já as tivesse revistado. Então, um som, lento, molhado, arrastando, vinha de dentro de si. A luz de Nora pousou em uma maca, cuja superfície estava manchada com algo que parecia fresco demais para pertencer àquele lugar esquecido. Seu estômago se revirou. Olá, ela chamou, embora sua voz falhasse ao dizer as palavras, nenhuma resposta. Apenas o som arrastado ficando cada vez mais alto. E então, silêncio. O silêncio era pior. Sua respiração acelerou. O porão a comprimia, a escuridão quase viva, observando. Ela se virou em direção à escada, apenas para descobrir que ela havia desaparecido. Onde antes havia uma escada, agora havia apenas uma parede de pedra. A lanterna dela piscou novamente. Quando estabilizou, as gavetas do necrotério estavam se abrindo sozinhas, uma a uma, como se algo lá dentro estivesse se soltando. De uma das gavetas abertas surgiu uma molonga, pálida, com os dedos dobrados em ângulos impossíveis. Depois,
Outra, um corpo se arrastou para fora, mas seu rosto estava coberto de bandagens, costuradas de forma grosseira, como se tivessem sido costuradas. Mais gavetas se abriram com um rangido. Mais figuras começaram a se arrastar para dentro do quarto, sussurrando em uníssono, com as vozes se sobrepondo. Fique, fique, fique conosco. Nora cambaleou para trás, sua lanterna tremendo violentamente. Por favor, implorou ela, com a voz embargada. Só vim para ouvir uma história. A figura enfaixada inclinou a cabeça, como se estivesse confusa. Então, falou com uma voz que era ao mesmo tempo masculina e feminina, jovem e velha. Você é a história. E com isso, os outros avançaram, seu sussurro se elevando a um coro ensurdecedor. Nora gritou, deixando cair a lanterna enquanto mãos geladas a envolviam em seus braços, em sua garganta, em seu rosto. De repente, tudo ficou escuro. Quando a luz retornou, Nora estava do lado de fora. O asilo estava silencioso, com as janelas escuras. Os portões rangeram ao se fecharem atrás dela. Ela cambaleou em direção ao carro, ofegante, o coração disparado. Ela conseguiu entrar, trancou as portas e forçou a partida do motor. Pelo retrovisor, viu o próprio rosto pálido, os olhos arregalados de terror. Sussurrou para si mesma. Acabou. Eu consegui sair. Mas então, no reflexo, ela viu algo que fez seu sangue congelar. Atrás dela, no banco de trás, estava sentada a figura enfaixada, com a boca costurada se curvando em algo que deveria ser um sorriso. Ele se inclinou perto da orelha dela, embora no espelho sua cabeça não se movesse. Você nunca foi embora, o grito de Nora ecoou pela noite. Mas em Millbrook, ninguém veio correndo.